O presidente americano Donald Trump voltou a falar sobre as tarifas que pretende aplicar contra o México e o Canadá. A taxação, que segundo o republicano pode ou não aumentar com o tempo, é uma forma de tentar impedir que imigrantes ilegais e remessas de fentanil cruzem as fronteiras para os Estados Unidos. Vai lembrar que na última semana o Trump citou tarifar os dois países, os vizinhos dos Estados Unidos, em 25%. Ele ainda avalia se essas taxações irão ou não incidir, por exemplo, sobre o petróleo canadense e mexicano. Sobre a China, Trump disse que estava considerando novas tarifas sobre os produtos do país de Xi Jinping. Vamos saber o que vem por aí com Adriano Gianturco, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC. Gianturco, seja muito bem-vindo. E Trump vai começar a nova era de guerra comercial por Canadá e México? Qual é a sua visão? Olá a todos, obrigado pelo convite. Assim parece, né? É importante lembrar que, do ponto de vista econômico, realmente as tarifas são um jogo de soma nula ou até negativa, acabam prejudicando todo mundo. Os economistas, especialmente os economistas da equipe do Trump, sabem disso. O ponto é, como você muito bem indicou, além da economia, existe uma partida aí geopolítica muito importante. Além da migração, realmente, está entrando muito fentanil, que é uma droga recente, e chegou a matar mais de 100 mil de pessoas, segundo alguns estudos nos Estados Unidos, num jogo entre China, México e Canadá. Não seria a primeira vez se tratasse de uma tentativa de desestabilização, como aconteceu nos anos 80, 90, por exemplo, com a cocaína entrando via Colômbia e Cuba. Agora está acontecendo desta forma. Então, tudo indica que ele quer usar essas tarifas para forçar México e Canadá a controlar mais as fronteiras para que não entre nos Estados Unidos fentanil. Dentro desse contexto, você avalia uma retaliação do Canadá e do México? Se sim, em quais produtos principalmente? É possível, obviamente são duas economias menores, mais fracas que os Estados Unidos, então sabem que caso eles retaliem, vão perdendo mais que os Estados Unidos, mas já aconteceu no passado. Inclusive algumas retaliações muito espertas, muito específicas, que o Canadá já colocou contra produtos estadunidenses, por exemplo, no caso de ketchup, no caso de whisky e no caso também de outros produtos, mirando especificamente a produtos que são produzidos em algumas regiões onde o eleitorado é prevalentemente conservador. Então, atacando as regiões, a economia de regiões onde as pessoas votaram principalmente para Trump. Visto que pode ser feito dessa forma, é importante notar que, obviamente, pode ser só um jogo de barganha, de negociação. Lembrando que Trump, no seu estilo, no livro mesmo dele, ele fala isso. O estilo dele de negociação é atacar primeiro, dominar, para depois negociar e chegar, talvez, num compromisso. Dentro desse contexto em que a gente observa um modelo de atuação do Trump, que às vezes é jogar lá no alto para chegar num patamar de negociação que seria o de real interesse, o mesmo modelo deve ser aplicado com a China? Porque havia uma expectativa de que ele já no começo faria um anúncio de taxas para a China, não fez na posse, não fez uma semana depois da posse e agora foca em México e Canadá e China fica em segundo plano. Que sinais isso nos dá? Em algum momento chegou a aventar-se a possibilidade de um acordo entre China e Estados Unidos completamente contrário ao que seria uma escalada da guerra comercial com o país asiático. Muito bem. Os Estados Unidos e Trump sabem que, obviamente, o inimigo de verdade, o inimigo número um, é a China. Evidentemente, não é nem México, ainda menos o Canadá. Mas, obviamente, é um osso mais duro, né? É o grande inimigo por excelência, então é bem mais difícil. Eles devem estar, apesar de ter planejado antes, durante a campanha, devem estar planejando isso melhor, também testando o terreno nos bastidores, talvez ver qual o resultado dessas tarifas numa batalha menor vão ter, ou essa ameaça de tarifa, para depois ver como partir para cima para a China, que realmente é o objetivo principal, sendo que, obviamente, por um lado, eles também precisam da economia chinesa, por outro lado, do ponto de vista político, geopolítico, acaba sendo um inimigo. Então, tem que equilibrar esses dois interesses diferentes, em parte do eleitorado, em parte também da parte industrial produtiva do país. Passamos por México, Canadá, China. Para encerrar, o Brasil. Trump voltou a criticar a intenção dos países dos BRICS de se afastarem das transações comerciais usando o dólar e ameaçou de novo colocar tarifas de 100%. O Lula também já disse que se houver taxação de Trump, o Brasil vai retaliar da mesma forma, ou seja,
seja, na mesma moeda. Qual vai ser a relação entre Trump e Brasil neste novo modelo de guerra comercial que se avizinha? Essa do dólar é realmente uma das maiores batalhas atuais, né? Porque realmente se os Estados Unidos perdessem este papel de reserva mundial, de moeda comercial mundial, perderia muito. E obviamente aí ele, quando há uma ameaça deste tipo, ele vem com tudo, ameaçando uma tarifa bem maior de 100%, né? Neste caso. O Brasil no BRICS teve exatamente esta conversa, não está se conseguindo, não é algo muito simples. É verdade que também a moeda chinesa está aumentando o seu papel internacional. Evidentemente, caso tudo isso acontece, caso o Brasil escolhesse retaliar, evidentemente se aplica o mesmo raciocínio, se aplica para México e Canadá. Seria algo negativo para as duas economias, mas muito mais negativo para a economia mais fraca. Na verdade, eu diria que não seria nem uma retaliação do Brasil contra uma eventual tarifa dos Estados Unidos. Na verdade, é o contrário. O Brasil é uma das economias mais fechadas do planeta, números à mão, na minha opinião, e eventualmente, o mesmo Trump citou isso é fato, eventualmente, caso ele aumentasse as tarifas contra o Brasil, seria essa uma retaliação contra o velho protecionismo brasileiro. Muito bem. Adriano Gianturco, agradeço demais pela presença. Adriano, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, uma satisfação tê-lo conosco. Volte sempre. Obrigado, até mais. Até a próxima. E agora a gente vai avaliar os efeitos dessa nova guerra comercial para o agro brasileiro, com a Pátria Agronegócios. Acompanhe. O que Trump vem fazendo por agora é apenas tentar cumprir com o que havia prometido durante sua campanha presidencial no ano passado. O conflito comercial, ressaltando cada vez mais o protecionismo do produtor interno norte-americano, tem sido a pauta principal quando o assunto são gestões comerciais à presidência dos Estados Unidos. E agora, tentando atacar dois de seus principais parceiros comerciais, no caso Canadá e México, tem gerado até algumas oportunidades ao mercado. A gente observa que do lado do Canadá, a gente tem em especial o mercado de derivados de soja, no caso óleo, ou mercado de óleos vegetais como um todo. O Canadá é um importante fornecedor de óleo de canola em direção aos Estados Unidos. E a elevação dessa barreira tarifária para importar esse óleo vegetal do seu país vizinho acaba favorecendo o mercado de óleo vegetal dentro do próprio território norte-americano. A gente vê, como nessa última sexta-feira, os preços do óleo da soja na Bolsa de Chicago subindo vertiginosamente nessa expectativa com que a demanda local crie esse aquecimento, caso Trump continue a seguir adiante com suas promessas de campanha. Falando ainda do Canadá, porém falando agora do assunto potássio, Kellen, temos algumas preocupações. O outro grande potencial fornecedor em grande escala de potássio no planeta seria a Rússia, que vem sofrendo sanções econômicas do governo passado, de Biden, que até hoje se arrastam por conta do conflito no leste europeu da Rússia e Ucrânia. A ausência ou a falta do KCL canadense entrando em vias norte-americanas e estadunidenses pode sim gerar algum desconforto ou um desequilíbrio nas aquisições dos produtores rurais que vão buscar a fonte potássica no país vizinho, Canadá. Nós não acreditamos que hoje, no atual cenário, Trump consiga reajustar a compra de novo KCL, voltando para uma nova origem, que não seja canadense, eventualmente buscando a Rússia. Acreditamos que na via das importações de fertilizantes, Trump deve sofrer alguns recuos ou novas medidas específicas para esses produtos de alta dependência. Quando o assunto é México, vale lembrar que os mexicanos tomaram quase 40% de toda a exportação estadunidense de milho. A ausência das novas compras mexicanas do milho norte-americano gera sim preocupação ao produtor de milho neste ano em território estadunidense. Porém, a nós aqui no Brasil, assim como ocorreu há 2 anos atrás, ali em meados de agosto até outubro de 2023, aonde o milho brasileiro, por excedente produtivo, conseguiu ser competitivo para a exportação em destino a México, neste ciclo safra, caso o Trump continue avançando com os conflitos comerciais com seus 2 vizinhos, tanto o Canadá quanto o México, poderemos ser sim beneficiados aqui no Brasil em manter essa linha de escoamento do nosso cereal em direção também ao México, um dos maiores consumidores do milho no planeta. Obrigada, Pátria Agronegócio, pelas informações.